Platão descreveu uma civilização tão avançada que os próprios deuses a destruíram. A Bíblia descreve uma civilização tão corrompida que o próprio Deus a apagou com água. E durante séculos, acadêmicos trataram essas duas histórias como completamente separadas. Uma é mito grego, a outra é texto sagrado. Mundos diferentes, fontes diferentes, nenhuma conexão. Mas e se eu te disser que as datas coincidem, que a geografia aponta para o mesmo lugar, que os textos removidos da Bíblia descrevem exatamente o tipo de civilização que Platão chamou de Atlântida? Isso não foi explicado para você. E não foi por acidente. Imagina que você está sentado diante de dois documentos antigos. Dois textos de origens completamente diferentes, escritos em línguas diferentes, preservados por tradições que nunca se comunicaram diretamente. O primeiro é o Timeu de Platão, filósofo grego do século IV a.C. Ele descreve uma conversa que teria acontecido gerações antes, um relato transmitido oralmente por sacerdotes egípcios ao legislador ateniense Solon, uma história sobre que no Atlântico, uma civilização de poder e tecnologia incomparáveis. Uma cultura que misturou o divino com o humano de forma que criou algo perigoso demais para continuar existindo. E então, em um único dia e uma única noite, desapareceu sob as águas. O segundo texto é o Gênesis e seus documentos complementares, incluindo o livro de Enoque, que foi removido do cânon, mas preservado, uma civilização priana de escala impossível. Estruturas ciclópicas. Conhecimento que excede qualquer explicação evolutiva natural. Seres chamados Nefilim, filhos dos vigilantes e de mulheres humanas, que construíram e dominaram até que a terra se encheu de violência. E então, água total, definitiva, dois textos. Dois eventos cataclísmicos por água. As mesmas datas aproximadas segundo os cálculos que os próprios textos fornecem, entre 10.000 e 12.000 anos antes do presente. A mesma destruição descrita de lados opostos do Mediterrâneo. Agora, antes que você pense que isso é especulação, que é teoria da conspiração, que é conexão forçada entre pontos que não se tocam, deixa eu te mostrar onde as conexões se tornam impossíveis de ignorar. Platão é específico sobre a origem de Atlântida de uma forma que raramente é mencionada nas discussões populares sobre o tema. Ele diz que Atlântida foi fundada por Poseidon, deus do mar na tradição grega, e que Poseidon se apaixonou por uma mulher humana chamada Clito, e que dessa união nasceram filhos que se tornaram os primeiros governantes de Atlântida. Seres que eram simultaneamente divinos e humanos, com poder e conhecimento incomparáveis, mas também com os impulsos e as falhas da natureza humana para ler de novo um ser divino. Uma mulher humana, filhos com natureza mista, divino e humano, que constroem e governam uma civilização de poder sem precedente até que sua corrupção torna a destruição necessária. Agora lê o 6º capítulo do Gênesis. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, uniram-se a elas. E delas nasceram os Nefilim, os gigantes, os que fazem cair, que encheram a terra de violência até que a destruição por água se tornou necessária. A estrutura narrativa é idêntica. A mistura entre o divino e o humano como origem de uma civilização extraordinária e fatal. A destruição por água como consequência inevitável da corrupção dessa mistura. Dois textos. Duas tradições, uma estrutura. Agora aqui está onde entra o que foi removido. O livro de Enoque, preservado pela Igreja Etíope, confirmado pelos manuscritos do Mar Morto, citado pelo próprio apóstolo Judas no Novo Testamento. Descreve a civilização priana com um detalhe que o Gênesis canônico não oferece. Os vigilantes não trouxeram apenas filhos, trouxeram tecnologia. Azeu ensinou metalurgia, a fabricação de armas e ornamentos de metal com precisão que excede o que a arqueologia convencional atribui. Naquela época, outro vigilante ensinou astrologia, o mapeamento dos céus com precisão que levaria milênios para ser redescoberta. Outro ensinou arquitetura de pedra. Outro,
o uso de plantas medicinais e alquímicas. E Platão descreve Atlântida com exatamente esse perfil tecnológico. Uma civilização que construía com pedra em escala e precisão impossíveis, que tinha canais e sistemas de água de engenharia sofisticada que mapeava os céus, que trabalhava com metais incluindo o orical, um metal que Platão descreve como brilhante e valioso, cuja identidade real permanece debatida. A correspondência não é temática. É técnica, os mesmos conhecimentos, as mesmas capacidades, descritos por fontes que não tinham como se comunicar diretamente. Mas aqui está o ponto que vai te fazer parar completamente. Se Atlântida e a civilização priana do livro de Enoque são a mesma coisa ou descrições do mesmo conjunto de civilizações vistas de perspectivas culturais diferentes, isso significa algo que a arqueologia convencional não está preparada para aceitar. A humanidade já foi mais avançada do que é agora. Não em tecnologia digital, não em medicina molecular, mas em categorias de conhecimento e capacidade que nossa civilização atual ainda não redescobriu completamente ou que redescobriu sem entender de onde veio originalmente. O dilúvio não foi apenas um evento geológico ou climático, foi um reset, um apagamento deliberado de uma configuração de civilização que havia se tornado incompatível com a continuidade do cosmos, nas palavras do texto hebraico, ou incompatível com a ordem dos deuses nas palavras de Platão. E o que sobrou depois do reset? Noé e sua família. Um grupo pequeno o suficiente para recomeçar, mas que carregava o texto implica isso sem dizer diretamente. Fragmentos do conhecimento anterior. A memória genética de como as coisas funcionavam antes. E é por isso que a arqueologia encontra o que encontra e não sabe o que fazer com isso. Göbekli Tepe, construída 12.000 anos atrás. Mais antiga que qualquer civilização que a história convencional reconhece. Com precisão arquitetural que contradiz tudo o que sabemos sobre o desenvolvimento tecnológico humano. As pirâmides de Gizé com seus alinhamentos astronômicos precisos ao milímetro, Stonehenge, Pumapunku, Sacsayhuaman, estruturas espalhadas pelo mundo inteiro, de culturas que não tinham como se comunicar, todas com a mesma impossibilidade técnica em comum, todos são vestígios. Fragmentos do que existia antes da água, da Atlântida, da civilização dos Nefilim, do mundo que o texto de Enoque descreve com uma especificidade que incomoda demais para ser deixada no cânon. E agora, aqui está a parte que vai ficar com você depois que este vídeo terminar. O padrão se repete. Toda vez que a humanidade acumula conhecimento e poder em velocidade que supera a sabedoria necessária para manejá-los, algo quebra. A história é cheia de colapsos de civilizações que pareciam indestrutíveis. Roma, a civilização do Vale do Indo, os maias, cada um no auge antes do colapso. Cada um com tecnologia e organização que os contemporâneos julgavam permanentes, mas nunca em escala global. Nunca com o alcance que a civilização atual tem. Hoje, pela primeira vez desde o que os textos descrevem como o mundo antes do dilúvio, existe uma civilização verdadeiramente global, com tecnologia que permite destruição em escala que nenhuma época anterior alcançou, com conhecimento genético que está tocando nos fundamentos da vida, com inteligência artificial que está redefinindo o que significa cognição. O livro de Enoque descreveu os vigilantes ensinando conhecimento que a humanidade não estava pronta para receber. O resultado foi uma aceleração que a Terra não conseguiu absorver. E se estamos repetindo o padrão, não da mesma forma, mas na mesma direção, conhecimento correndo mais rápido que a sabedoria necessária para manejá-lo. Platão não escreveu sobre Atlântida como entretenimento. Escreveu como aviso, como um homem que olhou para o passado e viu um espelho do futuro. E o livro de Enoque não foi preservado por milênios contra todos os esforços de supressão por acidente. Foi preservado porque contém algo que cada geração precisa ter a opção de ler, se quiser. Aqui está a pergunta que nenhuma instituição, religiosa ou acadêmica, respondeu satisfatoriamente.
Se Atlântida e a civilização priana dos textos bíblicos são a mesma coisa, ou aspectos da mesma coisa vistos de lados diferentes, por que isso nunca foi dito claramente? Por que a arqueologia trata Göbekli Tepe como anomalia em vez de evidência de um mundo anterior? Por que o livro de Enoque foi removido do cânon justamente na época em que a igreja estava consolidando o poder institucional? Por que Platão é ensinado em filosofia, mas a parte de Atlântida é sistematicamente tratada como metáfora poética em vez de relato histórico? Quem ganha quando a humanidade não sabe de onde veio? Quem tem interesse em que você acredite que começou do zero, que não há nada antes de Sumer, antes do Egito, antes da Mesopotâmia, que a história começa onde os registros convencionais começam. Não estou dizendo que existe uma conspiração deliberada de indivíduos planejando esse silêncio em salas fechadas. Estou dizendo algo mais perturbador que isso. O silêncio se mantém sozinho. Porque a alternativa, aceitar que existe um mundo anterior que foi destruído, que os textos de múltiplas tradições convergem para descrever essa destruição, que os vestígios arqueológicos confirmam uma sofisticação impossível para a cronologia convencional. Essa alternativa exige reconstruir tudo. E reconstruir tudo é mais difícil do que manter o silêncio. Platão terminou o relato de Atlântida abruptamente. O texto simplesmente para... como se o que vinha a seguir fosse indizível ou como se Platão tivesse decidido que o que já havia dito era suficiente para quem tivesse ouvidos para ouvir. O livro de Enoque termina com uma promessa e um aviso que chegaram até você através de milhares de anos de supressão e preservação simultâneas. E você está aqui, ouvindo. A pergunta que fica não é se Atlântida existiu. É o que muda na forma como você vive agora, hoje, amanhã, na semana que vem, se a humanidade já chegou antes onde está chegando de novo. Se o que foi destruído uma vez pode ser destruído de novo. Se o que foi preservado através do dilúvio, o conhecimento, a memória, a possibilidade de recomeço, depende de pessoas que escolhem prestar atenção. Você está prestando atenção. O que você vai fazer com isso?